Olá, meu nome é Alexandre. Eu quero te fazer uma pergunta. Por que parece que os nossos problemas são os maiores problemas do mundo ou os únicos do mundo? Por que algumas pessoas conseguem ter sucesso apesar desses problemas e outras pessoas se tornam vítimas de seus próprios problemas e acabam numa espiral de depressão e opressão e autodestruição? Como que nós podemos sair disso? O que nos impede de superar as maiores adversidades e superar os limites? Para isso, deixa eu te contar uma história. Havia um rei no castelo. Este rei havia ganhado do seu amigo, de outro rei, dois falcões lindos e maravilhosos. Imagina você um falcão forte, poderoso, grande, com garras muito fortes, bicos muito fortes, jovens em toda a sua robustez. Dois falcões extremamente treinados. Mas acontece que, ao colocarem os falcões num lugar diferente daqueles que estavam acostumados, eles então tiveram cada um uma reação diferente. Bom, o rei todos os dias pela manhã acordava e saía na sua janela e ele ansiosamente esperava que os falcões voassem. E exatamente isso foi que aconteceu. Um voava e o outro não. Um fazia voos tremendos, voava alto, vários pés de altura, e quando descia fazia voos rasantes, com muito poder e muita habilidade, fazia voos rasantes na terra e subia de novo e brincava com o vento e com o ar como uma criança. Enquanto o outro não saía do galho, e assim foi por vários e vários dias. E o rei então perguntava por que isso está acontecendo. Então ele chamou magos, chamou os célebres homens treinadores de falcões, chamou também as mentes mais brilhantes para ver como isso poderia ser resolvido. E o rei não tinha nenhuma solução. Até que um dia disseram: rei, eu fiquei sabendo que há um fazendeiro que talvez possa ajudar. Ele tem muito conhecimento sobre esse tipo de animal. Então o rei pediu para ele chamar este fazendeiro. Passado alguns dias, o fazendeiro veio, pediu para olhar, olhou, observou o galho, mas não disse nada, simplesmente ficava observando e foi embora para casa e disse: amanhã eu volto para resolver isso. Muito bem, no outro dia o fazendeiro voltou, simplesmente ele fez o que ele tinha que fazer e foi embora. No outro dia, o rei, ao chegar na janela, se surpreendeu ao ver os dois falcões voando de uma forma poderosa, com voos rasantes, e os dois agora brincavam, se entrelaçando entre os dois, e era uma festa tremenda. E o rei ficou muito feliz e chamou então os seus empregados e perguntou por que isso aconteceu, o que foi que o fazendeiro fez. Nós não entendemos muito bem, não disse muito bem o que foi, simplesmente estão voando. Então me chame o fazendeiro e pergunte, eu quero perguntar o que foi que ele fez. Então o fazendeiro veio, atendeu o rei, e quando ele chegou, o rei perguntou: o que foi que você fez para que esses falcões para que este falcão saísse do seu galho? Ele disse: é muito simples, senhor rei. Eu simplesmente cortei o galho. Isso não é fantástico? Muitas vezes nós precisamos cortar os nossos galhos. Porque o que impede, muitas vezes, ou o que mais impede as pessoas de superarem as suas adversidades é o medo. Aquele falcão, ele grudou as suas unhas naquele galho e ninguém tirava ele do galho. Foi simples, o fazendeiro cortou o galho e não havia mais onde ele colocar as suas patas. Nós precisamos entender que as adversidades têm que nos levar a superar os medos e os limites. A segunda coisa que nós podemos entender dessas adversidades como resposta, como solução, é entender que as adversidades nos levam a um propósito maior, a um significado da dor. Com isso, eu quero contar uma história verídica de um país, do país de Israel. Você já deve ter ouvido falar dele, não é verdade? E Israel, ele foi, em 1948, reconhecido novamente como uma nação. E quando aquele povo chegou naquele deserto, não havia ali nada, era um lugar inóspito, um lugar abandonado, um lugar que mesmo que havia algumas pessoas morando, e elas foram retiradas, mas elas não tinham nada. Era um lugar de miséria, as pessoas que estavam ali estavam na miséria. Mas Israel
quando chegou ali, debaixo de guerras e da Batalha dos 6 Dias, enfim, com toda aquela situação, eles disseram: aqui é a nossa terra, é a terra prometida. É o lugar que Deus nos deu e aqui nós vamos plantar o pé e aqui nós vamos prosperar. E com essa mentalidade, com essa certeza e convicção, Israel então começou a entender como que eles poderiam tirar do deserto flores. Como que eles poderiam tirar daquele lugar plantações? E aí o que foi que aconteceu? Israel é detentor das maiores tecnologias mundiais de toda a história da humanidade de agricultura no deserto. Aonde não havia e ninguém havia conseguido tirar nada. Ali agora existe azeite, existe vinhas de uva, existe plantações de tâmaras, plantações de trigo, existe todo tipo de agricultura. Veja, Israel é detentor da maior tecnologia da humanidade de transformar a água salgada em água doce. Como é extraordinário isso! Saber que deste deserto que você está passando, existe grandemente a possibilidade, existe 100% de possibilidade de você e eu fazermos florescer o nosso deserto. Exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Em Romanos 8, a Bíblia diz que todas as coisas que estão acontecendo com a gente cooperam para o nosso bem. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu Romanos, ele também diz em 2 Coríntios que ele tem as marcas no seu próprio corpo, as marcas da sua causa, as marcas da sua ideologia, as marcas daquilo que ele acredita. Então, nós podemos concluir aqui neste vídeo que o que nos leva a superar as nossas dores, nossos limites, é realmente ter uma crença muito forte. É acreditar que aquilo que nós temos como ideologia, como ideal, como missão, como propósito de vida, nós não podemos abrir mão de qualquer forma. Não há nem a mínima possibilidade de desistir. O próprio apóstolo Paulo, se me permite repetir, em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 4, verso 8 em diante, ele diz que eu posso até estar abatido, mas jamais eu serei desamparado ou desanimado. E o que isso significa? Abatidos, todos nós temos sentimentos muitas vezes de angústia, de abatimento, de tristeza, e nós precisamos realmente reconhecer esses sentimentos, entender como trabalhá-los, entender como trabalhar as nossas emoções, ter uma inteligência emocionalmente forte, mas nós precisamos entender que nós precisamos superar e entender que não há como nós desanimarmos. Este é o objetivo deste vídeo hoje, é trazer realmente a convicção de que o que nós estamos passando hoje tem um significado, tem uma força para nos levar para algo maior. Israel entendeu isso. Israel permitiu que o seu deserto se tornasse, ele estudou esse deserto e tornou ainda a maior tecnologia do mundo. Eu tenho certeza que eu e você vamos encontrar grande força, grandes significados e vamos poder ajudar outras pessoas. O apóstolo Paulo diz ainda, em 2 Coríntios capítulo 1, que o mesmo consolo que nós recebemos, nós poderemos consolar pessoas que estão vindo atrás de nós. Certamente, creia nisso, existem pessoas que estão vindo por trás, vindo atrás de mim, atrás de você, que um dia baterão na nossa porta e dirão: eu preciso da sua ajuda. O que você fez naquele problema? E você vai dizer: poxa, eu passei exatamente pelo mesmo problema que você. E eu consegui superar porque eu acreditei numa solução, porque eu venci o medo, meu galho foi cortado. E agora eu posso te ajudar. Vai por aqui, evite este caminho, aqui é perigoso, faça assim, assim, assado. Repita isso diversas vezes e você vai superar assim como eu superei. E você consola essa pessoa. Que legal, não? Que legal é saber que nós podemos realmente hoje enxergar que nós temos uma semente plantada neste deserto da nossa vida. Eu quero te deixar um grande abraço. E se eu posso te pedir um favor, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. E que você possa fazer isso para que então assim outras pessoas possam ser edificadas nessa palavra que eu tenho certeza que vai trazer muito conforto e muitas ferramentas e cooperar com outras que estão passando o mesmo que nós estamos passando.